Viriato, o herói lusitano que desafiou Roma. Viriato é uma figura lendária, um dos maiores heróis da resistência contra Roma na Península Ibérica. Não se sabe muito sobre ele, mas o que se sabe é que ele foi uma liderança marcante e extremamente respeitada. Diodoro Sículo, historiador grego, descreveu Viriato como sendo valente em perigos, prudente nas suas decisões e cuidadoso em prover tudo o que era necessário para o seu povo. Mas, o mais importante de tudo, foi o fato de que, enquanto liderava, ele era mais amado do que qualquer um antes dele. A única referência sobre a origem da sua tribo vem de Diodoro, que diz que Viriato era originário das tribos lusitanas do litoral. Ele fazia parte da classe dos guerreiros, que eram a elite dominante nas tribos nativas. Viriato era conhecido pelos romanos de diversas maneiras, como líder do exército lusitano, o protetor da Espanha, e até como um imperador, provavelmente das tribos lusitanas e celtibéricas que estavam unidas em uma confederação de resistência. Lívio, outro historiador, conta que Viriato começou como pastor, depois se tornou caçador, e só então se alistou como soldado. Esse caminho era bem comum entre os jovens guerreiros, que se dedicavam à caça, à captura de gado e à guerra. Viriato, portanto, seguiu essa trajetória até se tornar o líder de um exército. Quando Galba, o governador romano, massacrou grande parte da juventude lusitana em 150 a.C., Viriato foi um dos poucos que conseguiu escapar. 2 anos após esse massacre, em 148 a.C., Viriato já era o comandante de um exército lusitano e começou a resistir aos romanos com grande destreza. A origem de Viriato ainda é um mistério para muitos, mas alguns acreditam que ele vinha de um clã aristocrático. Diodoro também menciona que Viriato se auto-intitulava como príncipe e que dizia ser senhor e dono de tudo. Sua família, no entanto, era desconhecida dos romanos, que estavam mais familiarizados com a sociedade guerreira que ele liderava. Viriato era conhecido por sua força física, sua grande mente estratégica e sua habilidade como guerreiro. Ele foi descrito por autores antigos com as mesmas características que se esperaria de um rei celta. Viriato seguia os princípios da honestidade e da justiça comercial, sendo muito respeitado por ser exato e fiel à sua palavra nos tratados e alianças que fazia. Lívio até o chamou de Virduque Magnus, uma expressão que implica em grandes virtudes e ideais, algo muito valorizado pelas antigas civilizações. A versão mais moderna acredita que ele vinha de um clã lusitano que possuía gado, mas, para Cássio Dio, o que realmente movia Viriato era a busca pela glória militar. Ele não lutava por despojos ou riquezas como os soldados comuns. Seu objetivo era servir e conquistar glória e honra no campo de batalha, algo que o colocava bem próximo aos ideais romanos da época, só que do lado oposto. Os lusitanos viam Viriato como um benfeitor, um salvador, títulos usados por reis e líderes da época. Ele era o símbolo da resistência e da liderança para seu povo. Alguns dizem que Viriato provavelmente nasceu na região do Monte Hermínio, na Serra da Estrela, no coração da Lusitânia, hoje em Portugal. Mas, ao final, a maior parte de sua vida e sua luta contra Roma se tornaram parte da lenda. O historiador Apiano escreveu que Viriato matou numerosos romanos e demonstrou grande habilidade no campo de batalha. Até Cílio Itálico, em seu poema épico Púnica, faz uma referência a um antigo Viriato que teria sido contemporâneo de Aníbal, o famoso general cartaginense. No entanto, o Viriato que estamos falando é aquele que recebeu o título de Regnator Iberae Magnanimus Terrae, ou governante magnânimo da terra ibérica. Roma começou a conquistar a Península Ibérica no século III a.C., e a conquista se intensificou após a Segunda Guerra Púnica, quando Roma enviou tropas à península para evitar que os cartagineses ajudassem Aníbal na Itália. Esse foi o início de mais de 250 anos de combates subsequentes até que Roma finalmente conquistasse toda a península em 19 a.C., após a última resistência nas Guerras Cantábricas. A Guerra Lusitana foi um dos momentos mais intensos e bem documentados dessa conquista. O domínio de Roma sobre a Ibéria encontrou grande resistência. Em 197 a.C., Roma dividiu a costa sudeste da península em 2 províncias, Hispânia Citerior e Hispânia Ulterior. Para governar, Roma designou 2 pretores que comandaram as legiões, mas isso não impediu que a resistência nas terras lusitanas crescesse, especialmente quando Roma começou a cobrar impostos pesados dos nativos. Os lusitanos não aguentaram mais a exploração, e em 194 a.C., se rebelaram contra Roma, marcando o início de um longo ciclo de revoltas e acordos quebrados. O domínio romano era imenso e abusivo. As tribos nativas tinham que entregar pesados tributos, que incluíam cereais, minas e prisioneiros de guerra, que eram vendidos como escravos. Isso causou revolta, e Roma precisou criar tribunais e leis especiais,
como a Lex Calpurnia, para tentar controlar a exploração desenfreada nas províncias. Os lusitanos, por sua vez, se revoltaram de novo em 151 a.C., quando o general romano Sérvio Sulpício Galba comandou uma série de massacres, destruindo as tribos e suas cidades. A eles foi prometido paz em troca de rendição, mas a promessa se revelou uma armadilha. Quando os lusitanos desarmados foram levados para um campo aberto, os romanos os cercaram e mataram quase todos os homens, enquanto o restante foi vendido como escravo. Foi a partir desse massacre brutal que Viriato apareceu como líder. Com sua genialidade militar, ele conseguiu virar o jogo, reunindo os lusitanos e infligindo grandes derrotas aos romanos. Sua habilidade em combater Roma com táticas de guerrilha e sua grande capacidade de liderança lhe deram o status de herói nacional para os lusitanos e, eventualmente, para os portugueses. Em 152 a.C., os lusitanos tentaram fazer um acordo de paz com Marco Atílio depois de sua conquista de Ostrácai, que era a maior cidade da Lusitânia. No direito romano, quando uma tribo se rendia depois de se levantar contra os romanos, ela era chamada de peregrini deditici. O tratado que foi feito parecia ser uma solução pacífica, mas assim que Atílio retornou a Roma, os lusitanos quebraram o acordo e se revoltaram novamente. Eles atacaram as tribos que haviam se aliado aos romanos e que ajudaram a saquear as cidades lusitanas. Em parte, os lusitanos conseguiram recuperar um pouco do saque que os romanos haviam dividido com essas tribos aliadas. No ano seguinte, em 151 a.C., os celtiberos, que tinham se aliado a Roma, começaram a temer a vingança dos lusitanos, que os viam como traidores. Eles pediram a Roma para punir as tribos rebeldes, exigindo que as legiões permanecessem na Península Ibérica para protegê-los. Já em 150 a.C., o pretor da Espanha Ulterior, Sérvio Sulpício Galba, assumiu o comando das tropas romanas na região, e junto com Lúcio Licínio Lúculo, governador da Espanha Citerior, eles começaram a avançar sobre as terras lusitanas. Lúculo, sempre buscando fama e riquezas, fez um tratado de paz com a tribo dos Calcaei, mas logo após, mandou matar todos os homens adultos dessa tribo. É dito que dos 30.000 homens dessa tribo, apenas alguns conseguiram escapar. Com isso, Galba e Lúculo começaram a devastar a Lusitânia. Galba atacou pelo sul e Lúculo pelo leste. As tropas lusitanas, que já estavam lutando em duas frentes, não conseguiam sustentar a resistência e sofreram pesadas derrotas. Preocupados com o cerco prolongado e as terríveis máquinas de guerra romanas que poderiam destruir suas cidades, os lusitanos decidiram enviar uma embaixada a Galba, tentando negociar um novo tratado de paz, embora para os romanos isso fosse visto como uma rendição. Os lusitanos esperavam poder renovar o antigo acordo feito com Atílio. Galba, educado, recebeu a embaixada e um novo tratado foi acordado. No entanto, ele fez uma exigência: os lusitanos deveriam deixar suas casas e permanecer em campo aberto. Ao aceitar os termos, provavelmente os lusitanos perderam suas cidades, suas propriedades e, de fato, suas terras passaram a ser propriedade pública romana. Ou seja, o tratado foi uma verdadeira armadilha. Quando os lusitanos se reuniram desarmados para cumprir o acordo, com a promessa de que receberiam novas terras, a armadilha foi disparada. Eles foram cercados por um fosso, para evitar que fugissem, e então os soldados romanos começaram a massacrar todos os homens em idade militar. Os sobreviventes foram capturados e vendidos como escravos na Gália. A realocação de uma tribo inteira, com a matança ou a escravização dos derrotados, era um castigo comum para as populações nativas que se rebelavam contra Roma. Galba ficou com parte do saque, entregou outra parte ao seu exército e ainda fez algumas alianças com as tribos nativas que o ajudaram. Isso acabou provocando uma revolta generalizada. Todo o povo lusitano se uniu para lutar contra Roma, e essa resistência durou mais 3 anos, apesar de muitas derrotas. Foi então que, 3 anos após o massacre, Viriato apareceu. Ele se ofereceu para liderar a rebelião, e com sua grande compreensão dos métodos militares romanos, foi capaz de salvar o exército lusitano. Ele arquitetou um plano de fuga simples, mas muito inteligente, e se tornou o líder das forças lusitanas, causando muito sofrimento aos romanos em vingança pelo massacre de seu povo. Como Dião Cássio descreve, Viriato continuou a guerra não por raiva, nem por busca de poder pessoal, mas por causa dos atos bélicos em si. Ele foi ao mesmo tempo um amante da guerra e um mestre da guerra. A guerra contra Roma que Viriato liderou ficou conhecida como a Guerra de Fogo, de acordo com o historiador grego Políbio de Megalópolis. Viriato travou 2 tipos de guerra: a Belum, guerra regular, quando ele usava um exército tradicional, e a Latrocinium, guerrilha, quando ele liderava pequenos grupos de combatentes,
aplicando táticas mais flexíveis e criativas. Para muitos, Viriato é o modelo do guerrilheiro, alguém que usou sua inteligência e as condições do terreno a seu favor para derrotar um inimigo muito mais forte. Antes de se tornar líder, pouco se sabia sobre Viriato. O primeiro feito de guerra registrado dele foi em 149 a.C., quando ele comandava um exército de cerca de 10.000 homens. Eles invadiram o sul da Turdetânia, e Roma enviou o pretor Caio Vetílio para reprimir a rebelião. Vetílio atacou um grupo de guerreiros lusitanos que estavam em busca de comida. Depois de uma luta intensa, os lusitanos se refugiaram em um local cercado pelos romanos. Eles estavam prestes a negociar um novo acordo com Roma, quando Viriato, desconfiado das intenções romanas, propôs um plano de fuga. Os lusitanos ficaram inflamados pelas palavras de Viriato e o nomearam seu novo comandante. Seu primeiro ato como líder foi resgatar os guerreiros lusitanos capturados e, em seguida, organizar a dispersão do exército romano. Ele fez com que os romanos o seguissem por várias direções, até que, com apenas 1.000 homens, Viriato conseguiu manter o exército romano de 10.000 soldados sob controle, sempre em posição de atacar. Quando os romanos estavam cansados e desorganizados, Viriato e seus 1.000 homens conseguiram escapar. Ele havia salvado seu exército inteiro e logo conseguiu fortalecer ainda mais a lealdade dos seus homens. Viriato, com sua grande habilidade estratégica, decidiu organizar um ataque contra Caio Vetílio em Tribola. Como os romanos estavam melhor armados, Viriato sabia que precisaria usar táticas de guerrilha. Ele armou emboscadas criativas, e com lanças de ferro, tridentes e ataques rápidos, os lusitanos derrotaram os romanos, matando cerca de 4.000 dos 10.000 soldados de Vetílio, incluindo o próprio comandante. Em resposta, os romanos contrataram os celtiberos para atacar os lusitanos, mas os celtiberos acabaram sendo destruídos. Depois desse confronto, os lusitanos continuaram a desafiar os exércitos romanos liderados por Caio Pláucio, Cláudio Nimano e Caio Negídio, e todos foram derrotados por Viriato. Durante essa fase, Viriato também inspirou outros povos, como os numantinos e alguns gauleses, a se rebelarem contra Roma. Para tentar derrotar a resistência lusitana de uma vez por todas, Roma enviou um exército sob o comando de Quinto Fábio Máximo Emiliano, que levou 15.000 soldados e 2.000 cavaleiros. Emiliano foi enviado para fortalecer o comandante romano Caio Lélio Sapiens, um amigo pessoal de Cipião Emiliano Africano. Embora Emiliano tenha conseguido uma vitória inicial, ele voltou a Roma sem conseguir derrotar Viriato. E, além disso, os romanos perderam a maior parte dos seus reforços nas batalhas de Ossuma e Beja, no Alentejo. Isso deu aos lusitanos a oportunidade de avançar para o que é hoje o território espanhol, ganhando acesso às regiões modernas de Granada e Múrcia. As vitórias de Viriato, e até mesmo os problemas em Roma, como o declínio no recrutamento de legionários, foram sinal de que a resistência lusitana estava gerando sérios problemas para o império. Sabendo dos impactos desses eventos, Roma enviou um de seus melhores generais, Quinto Fábio Máximo Serviliano, para resolver a situação. Perto da Serra Morena, os romanos caíram em uma emboscada de Viriato. Mas, surpreendentemente, Viriato não causou grandes danos aos romanos. Ao invés disso, ele libertou os soldados romanos e Serviliano em troca de um tratado de paz que reconhecia o domínio lusitano sobre as terras que controlavam. Esse acordo foi ratificado pelo Senado romano, e Viriato foi oficialmente declarado Amicus Populi Romani, ou, em grego, Romaion Philos, ou seja, um aliado do povo romano. No entanto, esse tratado não agradou Quinto Servilio Cepião, o sucessor de seu irmão, Fábio Máximo Serviliano, e passou a comandar as tropas romanas na Península Ibérica. Nos relatórios que enviou ao Senado, Cepião argumentou que o tratado era extremamente vergonhoso para Roma. Lívio, o historiador, por sua vez, acredita que foi mais uma mancha na carreira de Serviliano, mas afirma que o acordo era justo. Mesmo assim, o Senado autorizou Quinto Servilio Cepião a perseguir Viriato, mas de forma secreta, sem uma declaração pública de guerra. Durante o tempo em que o tratado esteve em vigor, Cepião continuou pressionando e perseguindo Viriato. Foi então que, em um movimento traiçoeiro, Cepião subornou 3 dos embaixadores lusitanos enviados por Viriato para estabelecer uma paz, Audax, Ditalco e Minuro. Esses homens voltaram para o acampamento lusitano, em uma ação chocante, mataram Viriato enquanto ele dormia. Eutrópio, um historiador romano, contou que quando os assassinos pediram pagamento a Cepião, ele respondeu que nunca agradou aos romanos que um general fosse morto pelos próprios soldados. Outra versão mais popular, especialmente em Portugal e Espanha, diz que ele teria dito: Roma não paga traidores que matam o seu chefe. Após isso,
Cepião foi até Roma, onde teve seu triunfo recusado pelo Senado, já que não conseguiu cumprir seu objetivo de derrotar Viriato sem recorrer à traição. Com a morte de Viriato, os lusitanos continuaram a resistência sob liderança de Táltalo, mas a situação se complicou para eles. Eventualmente, Lenas, um comandante romano, concedeu aos lusitanos as terras que haviam pedido antes do massacre, mas a verdadeira pacificação da Lusitânia só viria sob o domínio de Augusto. Nesse processo, os lusitanos e seu povo gradualmente foram adotando a cultura e a língua romanas. Viriato se destaca como o líder mais bem-sucedido que enfrentou a conquista romana na Ibéria. Ele foi um dos generais mais eficientes a desafiar Roma. Durante suas campanhas, ele foi derrotado pelos romanos apenas uma vez, e suas vitórias, estratégias e habilidades militares o tornaram um dos maiores líderes de sua época. De fato, até mesmo os romanos reconheceram que a única maneira de derrotar a revolta lusitana foi através da traição, em vez de uma batalha aberta. Um exemplo disso seria o general romano renegado Quinto Sertório, que, cerca de 50 anos depois, também teria um destino semelhante. Quanto ao legado de Viriato, ele se tornou um símbolo duradouro da nacionalidade e independência portuguesa, sendo retratado por artistas e celebrado pelo povo ao longo dos séculos. Luís Vaz de Camões, em seu épico Os Lusíadas, exalta os feitos de Viriato, tornando uma figura central na literatura portuguesa. Era um tempo de reis e conquistadores, de guerras implacáveis e alianças traiçoeiras, quando, por volta de 319 a.C., nascia Pirro, filho do príncipe Ácidas de Épiro e de Ftia, uma nobre Tessália, filha do ilustre general Menon. Desde o berço, Pirro trazia em suas veias o sangue de heróis e estrategistas. Seu pai, primo da icônica Olímpia, ligava a linhagem de Pirro àquele que havia alterado o curso da história, Alexandre, o Grande. Por essa conexão, Pirro era um primo distante do lendário conquistador. Crescendo ao lado de suas duas irmãs, ele parecia destinado a uma vida de grandeza, mas o destino, implacável, teria outros planos. Ainda em seus primeiros anos de vida, a tragédia abateu-se sobre Épiro com a morte de Arribas, avô de Pirro e regente do reino. Esse evento em 319 ou 318 a.C. abriu as portas para disputas internas pelo poder, colocando Eácidas e Neoptolemo como governantes conjuntos. Esse frágil equilíbrio político, entretanto, não suportaria os desafios que logo viriam. Eácidas, fiel ao espírito guerreiro de sua dinastia, ergueu-se como aliado de Olímpia quando esta iniciou uma luta contra Cassandro, o astuto e calculista herdeiro da Macedônia. As campanhas em apoio a Olímpia, no entanto, enfrentaram resistência não apenas de inimigos externos, mas de dentro das próprias fileiras de Épiro. O descontentamento entre os soldados culminou em um motim. Eácidas, diante de um exército enfraquecido, viu-se incapaz de continuar a luta, e a rebelião interna resultou em sua deposição. A mão fria da política de Cassandro logo se fez sentir, com Lícisco assumindo como regente de Épiro em nome do jovem Neoptolemo, transformando a terra natal de Pirro em um reino à mercê do poder macedônio. Privado de sua terra natal, Pirro, ainda uma criança, e sua família buscaram refúgio junto a Gláucias, o poderoso rei dos Taulântios na Ilíria. Foi na corte líria, sob os cuidados de Beroea, esposa de Gláucias e pertencente à linhagem Aeacidae, que o jovem Pirro foi criado. Gláucias, mesmo diante da pressão de Cassandro, que marchou contra ele e conquistou a Polônia, recusou-se a entregar a família real epirota, selando o destino de Pirro como sobrevivente e herdeiro de sua linhagem. Em 313 a.C., Cassandro, envolvido em suas disputas com Antígono Monoftalmo, um dos mais poderosos entre os sucessores de Alexandre, desviou suas forças para o leste, e Eácidas, aproveitando a oportunidade, tentou retomar o controle de Épiro. Essa empreitada, entretanto, terminou de forma trágica. Ferido mortalmente em batalha pelas forças comandadas por Filipe, irmão de Cassandro, Eácidas caiu, deixando Pirro órfão e sua herança mais distante do que nunca. Anos depois, em 307 a.C., Gláucias invadiu Épiro, restaurando Pirro, então com apenas 11 anos, ao trono de seus ancestrais. Ainda jovem demais para governar, tutores foram designados para liderar até que ele atingisse a maioridade.
Mas, mesmo protegido por sua posição como monarca, Pirro não estava imune às conspirações que cresciam no reino. Aos 17 anos, uma nova rebelião o privou novamente de seu trono, forçando-o a buscar refúgio em outras terras. Foi no Peloponeso que Pirro encontrou seu próximo mentor, seu cunhado Demétrio Poliorcetes, um dos herdeiros da visão de grandeza de Alexandre. Servindo sob Demétrio, Pirro começou a demonstrar as qualidades que fariam dele uma figura lendária. Em 302 a.C., ao lado de Demétrio, ele viajou para a Ásia Menor para apoiar Antígono Monoftalmo. Lá, a perspicácia e bravura de Pirro chamaram a atenção de Antígono, que reconheceu nele o potencial para se tornar um dos maiores generais de sua época. A época dos sucessores de Alexandre era marcada por incessantes alianças e traições. Quando Antígono se tornou poderoso demais, os outros diádocos Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro uniram-se contra ele. Ipso, a batalha decisiva em 301 a.C., testemunhou a coragem e habilidade de Pirro, lutando ao lado de Demétrio na ala direita do exército de Antígono. Mesmo com uma resistência feroz, a derrota e a morte de Antígono marcaram o fim de uma era. Demétrio sobreviveu, escapando com contingente reduzido, e Pirro continuou ao lado de seu cunhado enquanto reavaliavam suas forças. Em 298 a.C., Pirro foi enviado como refém à corte de Ptolomeu I em Alexandria, como parte de um tratado de paz. Mas Pirro, sempre atento, transformou essa posição em uma vantagem. Ao casar-se com Antígona, enteada de Ptolomeu, ele garantiu o apoio necessário para seu retorno triunfal a Épiro. Quando Cassandro morreu, um novo equilíbrio político surgiu, e Ptolomeu forneceu recursos para restaurar Pirro ao poder. Ao retornar, ele optou por dividir o poder com Neoptolemo para evitar uma guerra civil. Mas a desconfiança logo corroeu essa parceria, e, quando Pirro descobriu um complô contra ele, agiu com frieza e decisão, assassinando Neoptolemo durante um banquete. O povo e a nobreza, aparentemente cativados pela força e carisma de Pirro, não se opuseram. Ao longo dos anos, Pirro consolidou seu governo, movendo a capital para Ambrácia em 295 a.C. e liderando campanhas audaciosas contra inimigos como Demétrio. Em 292 a.C., enquanto Demétrio enfrentava Tebas, Pirro invadiu a Tessália, mas, em desvantagem, recuou estrategicamente. Mesmo em meio às dificuldades, ele se manteve firme, enfrentando perdas pessoais. Durante sua jornada de retorno ao Épiro, o destino desferiu outro golpe cruel em Pirro. Sua segunda esposa, Lanassa, filha do autoproclamado rei da Sicília, Agátocle de Siracusa, o abandonou em um ato que não era apenas pessoal, mas também político. Lanassa, de temperamento forte e convicções profundas, declarou que, como legítima filha de um rei grego, não podia mais suportar dividir sua casa com mulheres que considerava bárbaras. Com altivez, fugiu para Córcira, levando consigo seu valioso dote. Lá, ofereceu sua mão e sua influência ao rei Demétrio Poliorcetes, que não perdeu tempo em aceitar tal aliança. Ao mesmo tempo, Pirro mobilizou seu exército para apoiar os aliados etólios. Em uma reviravolta do destino, as tropas de Pirro e Demétrio cruzaram territórios sem se encontrar. Com isso, Demétrio teve o caminho livre para atacar o Épiro, enquanto Pirro encontrava as forças de Pantalco. Era o prelúdio de um confronto que marcaria a história. No campo de batalha, Pirro comandava um exército robusto de cerca de 20.000 a 25.000 soldados, enquanto Pantalco liderava um contingente reduzido de aproximadamente 11.000 homens. O embate foi feroz. Pantalco, confiante e experiente, procurou Pirro em meio à batalha, desafiando-o para um duelo singular. O rei de Épiro, sem hesitar, aceitou o desafio, e os dois líderes se enfrentaram em um espetáculo de bravura e habilidade. Após uma troca de golpes intensos com lanças, o combate corpo a corpo começou com espadas reluzindo sob o céu do campo de batalha. Embora ferido, Pirro demonstrou um domínio incrível, desferindo golpes decisivos que feriram gravemente Pantalco na coxa e no pescoço, obrigando os guarda-costas do general a retirarem nas pressas. O triunfo de Pirro no duelo inspirou seus soldados. Encorajados pela coragem de seu líder, os epirotas avançaram com ferocidade, derrotando completamente o exército de Pantalco. Cerca de 5.000 homens foram capturados, e a vitória marcou mais um capítulo glorioso na ascensão de Pirro. Em reconhecimento à sua liderança indomável e astúcia militar, o exército de Pirro concedeu-lhe o título de Águia, um símbolo de sua visão estratégica e de sua força no campo de batalha. A derrota de Pantalco forçou Demétrio a recuar para Macedônia, enquanto Pirro retornava ao Épiro. Demonstrando magnanimidade, libertou os prisioneiros capturados,
consolidando sua posição como um líder justo e respeitado. Mas sua ambição não permitia descanso. No mesmo ano, 289 a.C., ao saber da deterioração da saúde de Demétrio, Pirro viu uma oportunidade para agir. Liderando uma invasão à Macedônia, inicialmente planejada como uma incursão de saque, ele avançou com rapidez e determinação. Sem resistência significativa, chegou até a Égai, a antiga capital macedônia. Contudo, assim que Demétrio se recuperou e reassumiu o controle de suas forças, a desvantagem numérica forçou Pirro a realizar um recuo estratégico. Enquanto Demétrio, obstinado, voltava a sonhar com a conquista dos antigos territórios asiáticos de seu pai, ele percebeu a necessidade de estabilidade em sua retaguarda. Um tratado de paz foi negociado com Pirro, no qual Demétrio cedeu territórios na Macedônia ao rei Epirota, mantendo sob seu controle áreas como Córcira e Leucas. Porém, o crescimento militar e político de Demétrio despertou temores em outros grandes diádocos, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Formando uma aliança para enfrentá-lo, esses monarcas reconheceram em Pirro um aliado essencial em sua luta contra o tirânico rei macedônio. No ano de 288 a.C., começou a ofensiva coordenada contra Demétrio. Enquanto Ptolomeu avançava pelo mar contra os aliados gregos de Demétrio, Lisímaco invadia a Macedônia pelo norte. Paciente e calculista, Pirro aguardou o momento ideal. Quando Demétrio deslocou suas forças para enfrentar Lisímaco, o rei de Épiro marchou rapidamente pelo sul da Macedônia, encontrando praticamente nenhuma resistência. As forças de Demétrio, exaustas e desiludidas com sua liderança autocrática, desertaram em grande número para o lado de Pirro. O colapso das tropas de Demétrio forçou-o a abandonar seu reino, enquanto Pirro e Lisímaco dividiram o controle da Macedônia. Mesmo derrotado, Demétrio reuniu forças na Grécia, cercando Atenas, que se rebelara contra ele. Em um chamado por ajuda, os atenienses apelaram a Pirro, que respondeu prontamente. Liderando seu exército, Pirro forçou Demétrio a recuar mais uma vez. Em gratidão, Atenas ergueu um busto em sua homenagem e permitiu sua entrada nas festividades da cidade, embora proibisse suas tropas de entrarem para evitar qualquer ameaça de ocupação. Sempre perspicaz, Pirro aconselhou os atenienses a nunca mais permitirem que um rei entrasse em seus muros. Apesar de uma nova tentativa de paz entre Pirro e Demétrio, a efemeridade desse tratado logo se provou inevitável. Em 286 a.C., Demétrio, motivado por sua ambição insaciável, lançou um ataque aos territórios asiáticos de Lisímaco, desafiando o frágil equilíbrio entre os diádocos. Lisímaco, percebendo a necessidade de uma ação rápida para neutralizar a ameaça, buscou a ajuda de Pirro. O chamado ao rei de Épiro tinha uma lógica clara. Pirro deveria atacar as guarnições de Demétrio na Grécia, um movimento que, ao mesmo tempo, consolidaria seu controle sobre tropas macedônias potencialmente instáveis e garantiria uma vitória estratégica. Com a destreza que caracterizava suas ações, Pirro aceitou o desafio. Marchando com precisão cirúrgica, ele enfrentou e derrotou rapidamente Antígono Gonatas, filho de Demétrio, assegurando o controle sobre a Tessália. Esse triunfo não foi meramente uma vitória territorial, mas um marco no auge de sua influência. Naquele momento, o domínio de Pirro abrangia Épiro, metade da Macedônia e toda a Tessália, erguendo-se como um dos maiores impérios do período. Sua ambição parecia finalmente concretizar-se, mas a instabilidade política do período helenístico estava longe de dar trégua. Logo em 285 a.C., o destino mudou de curso. Após a derrota final de Demétrio pelas mãos de Seleuco na Ásia, Lisímaco voltou sua atenção para Pirro. Livre das ameaças imediatas no leste, Lisímaco decidiu consolidar seu poder eliminando o rei Epirota da Macedônia. Utilizando uma combinação astuta de alianças matrimoniais e diplomáticas, ele conseguiu isolar Pirro politicamente e lançou um ataque direto. Enfrentando uma resistência esmagadora e observando a deserção de tropas macedônias sob seu comando, Pirro foi forçado a abandonar a Macedônia. Sem exército suficiente para resistir, ele se retirou para Épiro. Lisímaco, então, saqueou o território epirota, devastando momentaneamente o poder do outrora triunfante rei. Segundo registros históricos, Pirro estava novamente vagando como de costume, reagrupando forças em busca de uma nova oportunidade. Enquanto isso, ao sul da Itália, o horizonte político brilhava com um novo chamado à ação. Tarento, uma das cidades-estado gregas mais influentes da Magna Grécia, enfrentava um inimigo emergente, Roma. Em 282 a.C., a República Romana, já consolidando sua influência sobre a Península Itálica, violou um antigo tratado que proibia a entrada de navios de guerra no Golfo de Tarento.
Essa transgressão foi percebida como uma ameaça direta à soberania grega no sul da Itália. Em resposta, Tarento atacou os navios romanos em Túrio, expulsou a guarnição romana da cidade e afundou várias embarcações de guerra. Esse ato de resistência colocou Tarento em rota de colisão com a máquina militar romana, que estava determinada a esmagar qualquer oposição em seu caminho para controlar a Magna Grécia. Diante de uma ameaça tão formidável, os líderes tarentinos perceberam que lutar sozinhos contra Roma era um convite à destruição. Em busca de apoio externo, a cidade voltou seus olhos para Pirro, o rei guerreiro de Épiro, conhecido por sua habilidade militar e ambição incansável. Era um convite carregado de urgência e promessa. Tarento precisava de um líder que não apenas defendesse suas fronteiras, mas que também pudesse inspirar resistência contra a crescente hegemonia romana. Logo, um épico conflito com Roma se iniciaria. Pirro, com sua visão estratégica aguçada e sua incansável busca por glória, aceitou o convite dos tarentinos. Não foi uma decisão baseada apenas em altruísmo. O oráculo de Delfos, reverenciado em toda a Grécia, encorajou Pirro a embarcar nessa expedição, reforçando a ideia de que essa era uma oportunidade abençoada pelos deuses. Mais importante, Pirro vislumbrou na Itália não apenas um campo de batalha, mas uma chance de expandir seu domínio e gravar seu nome na história de maneira épica. Antes de partir em 280 a.C., Pirro cuidou de assegurar o futuro de seu reino. Ele firmou uma aliança com Ptolomeu Serauno, rei da Macedônia, garantindo proteção ao Épiro enquanto ele estivesse ausente. Além disso, preparou meticulosamente seu exército para a jornada. Os números eram impressionantes: 20.000 soldados de infantaria, 3.000 cavaleiros, 2.000 arqueiros e 500 fundeiros, acompanhados por uma poderosa novidade militar, 20 elefantes de guerra, fornecidos por Ptolomeu II Filadelfo do Egito. Este último não só apoiou a campanha com armamento, mas também prometeu reforçar o Épiro com 9.000 soldados adicionais e mais 50 elefantes, caso necessário. Com suas tropas preparadas e sua visão clara, Pirro partiu para a Itália, onde o destino o aguardava. Essa seria mais que uma guerra. Seria um confronto que testaria a força de Roma contra a genialidade de um rei guerreiro. A chama da ambição de Pirro ardia mais intensamente do que nunca, e a história estava prestes a testemunhar o choque entre duas forças que moldariam o curso da civilização ocidental. Graças à superioridade de sua poderosa cavalaria, aos formidáveis elefantes de guerra e à invencível formação da falange de infantaria, Pirro conseguiu uma vitória extraordinária contra o cônsul Públio Valério Levino na lendária Batalha de Heracleia, localizada nas terras da Lucânia, em 280 a.C. Essa batalha marcou o choque inicial entre o brilhante estrategista Epirota e o exército disciplinado da República Romana, uma máquina de guerra em ascensão. Fontes históricas divergem sobre as baixas sofridas, estimando entre 7.000 e 15.000 soldados romanos mortos, enquanto o próprio exército de Pirro sofreu perdas consideráveis, entre 3.000 a 13.000 homens. Apesar do custo elevado, a vitória foi um feito monumental. Tribos locais, como os lucanos, Bruti e Messápios, bem como cidades gregas como Crotona e Locri, uniram-se prontamente a Pirro, enxergando nele a liderança que poderia desafiar o emergente povo romano. Embriagado pela vitória, mas ciente do poder de seu adversário, Pirro ofereceu um tratado de paz aos romanos. Contudo, a resposta foi emblemática da determinação romana. A recusa foi categórica. Ele não imaginava que aquele povo era diferente de qualquer outro, eles simplesmente não aceitavam a rendição. Surpreendido e decidido a aproveitar seu momento, Pirro dirigiu-se à campanha, mas foi detido por um exército romano reforçado sob o comando de Levino. Quando tentou marchar diretamente em direção a Roma, encontrou as defesas da cidade imponentes e bem preparadas. A situação tornou-se ainda mais desfavorável quando Roma firmou um pacto estratégico com os etruscos e mobilizou um segundo exército, liderado pelo cônsul Tibério Coruncânio, que marchava para o sul. Para evitar ser cercado por duas forças romanas, Pirro optou pela retirada, estabelecendo-se em Tarento, onde passou o inverno, reagrupando-se e preparando-se para os desafios futuros. O ano de 279 a.C. trouxe mais conflitos intensos. Pirro avançou para a Púlia, determinado a infligir outra derrota aos romanos. Foi na Batalha de Asculo que os dois exércitos colidiram novamente. Apesar de sair vitorioso, Pirro pagou um preço altíssimo. Cerca de 3.500 epirotas, muitos deles oficiais experientes, caíram no campo de batalha, enquanto as baixas romanas alcançaram aproximadamente 6.000. Foi após esse embate exaustivo que Pirro teria proferido uma frase que ecoou através dos séculos: se vencermos mais uma batalha contra os romanos, estaremos completamente arruinados. Assim nasceu o termo Vitória de Pirro,
um lembrete eterno de como o custo de uma vitória pode superar seus ganhos. Em 278 a.C., enquanto ainda enfrentava os desafios da Itália, Pirro recebeu 2 convites tentadores. As cidades gregas da Sicília, em meio a um conflito com Cartago, pediram sua ajuda para expulsar os invasores cartagineses. Simultaneamente, os macedônios, que haviam perdido seu rei, Ptolomeu Serauno, para invasores gauleses, ofereceram-lhe o trono da Macedônia. Depois de considerar suas opções, Pirro escolheu a Sicília, acreditando que aquela campanha lhe proporcionaria melhores oportunidades estratégicas. Assim, deslocou seu exército para a ilha. Na Sicília, Pirro agiu rapidamente e com eficácia impressionante. Libertou Siracusa de um cerco cartaginês e foi proclamado rei pelos habitantes da ilha, que o viam como um salvador. Com visão expansiva, Pirro planejou dividir seus territórios entre seus filhos. A Sicília ficaria para Heleno, enquanto a Itália seria destinada a Alexandre. Em 277 a.C., continuou sua série de conquistas, capturando a fortaleza cartaginesa de Eris, o que levou outras cidades a se submeterem ao seu comando. A Sicília parecia estar firmemente em suas mãos. No entanto, em 276 a.C., o sonho de consolidar seu domínio foi interrompido. As negociações de paz com Cartago fracassaram. Pirro exigia que os cartagineses abandonassem toda a Sicília, um ultimato que alienou até mesmo seus aliados gregos na ilha. As cidades sicilianas, desejosas de recuperar Lilibeu, a poderosa fortaleza cartaginesa, começaram a questionar a liderança de Pirro. A incapacidade de Pirro de estabelecer o controle naval necessário para sitiar Lilibaeum aumentou sua frustração. Ao exigir apoio financeiro e militar dos sicilianos, enfrentou resistência crescente. A insatisfação local levou Pirro a adotar medidas autoritárias, incluindo a imposição de guarnições e a declaração de uma ditadura militar. Essas ações rapidamente o tornaram impopular, e a resistência local cresceu. Algumas cidades começaram a se aliar a Cartago, tornando o domínio de Pirro cada vez mais frágil. Apesar de derrotar uma nova ofensiva cartaginesa, ele decidiu abandonar a Sicília. Em sua partida, teria exclamado, com um misto de desânimo e premonição: "Que campo de batalha estamos deixando para os cartagineses e romanos", antecipando as guerras púnicas que moldariam o futuro da região. No caminho de volta à Itália, Pirro enfrentou um desastre naval. Na Batalha do Estreito de Messina, sua frota foi devastada pelos cartagineses. Dos 110 navios que compunham sua marinha, 98 foram destruídos ou desativados, marcando uma das derrotas mais humilhantes de sua carreira. Apesar do revés, ele continuou a transportar seu exército para o continente, determinado a lutar novamente. Enquanto Pirro empreendia suas audaciosas campanhas contra os cartagineses na Sicília, a República Romana, resiliente como sempre, aproveitava o momento para recuperar e fortalecer suas forças. Com determinação incomparável, recrutaram milhares de novos soldados, erguendo uma ameaça renovada contra a influência de Pirro na Itália. O ano era 275 a.C., e o palco estava montado perto da cidade de Benevento, onde o cônsul romano Mânio Cúrio Dentato estabelecera seu acampamento, preparando-se para o inevitável confronto. Ciente da ameaça dupla dos 2 cônsules romanos, Pirro elaborou um plano para dividir e conquistar. Parte de seu exército foi enviada para Lucânia, com o objetivo de impedir a união das tropas romanas sob o segundo cônsul. Enquanto isso, Pirro liderava pessoalmente um ataque surpresa contra Dentato. Movendo-se sob a escuridão da noite, suas tropas enfrentaram um terreno inóspito, repleto de vegetação densa, que retardou seu avanço. Ao amanhecer, exaustos e expostos, os homens de Pirro se encontraram à mercê dos romanos, e o ataque planejado perdeu o elemento surpresa. Os romanos, oportunistas diante dessa falha, repeliram o avanço inicial das forças de Pirro, infligindo perdas devastadoras. Os romanos souberam se adaptar, e metade dos elefantes de guerra, outrora a arma mais temida de Pirro, foi capturada ou morta. No dia seguinte, assumindo a iniciativa, Dentato lançou um contra-ataque. Pirro, mais uma vez, demonstrou seu brilhantismo tático e resistiu bravamente ao primeiro assalto romano. Mas o verdadeiro golpe veio quando os romanos, utilizando flechas incendiárias, aterrorizavam os elefantes restantes. Enlouquecidos e fora de controle, os enormes animais espalharam o caos entre as fileiras epirotas, rompendo sua formação e selando o destino da batalha. Forçado a recuar, Pirro retirou-se do campo de batalha, sua confiança abalada e sua ambição enfraquecida. Diante dessa luta inconclusiva, mas estrategicamente desastrosa, Pirro concluiu que não era mais possível sustentar sua campanha na Itália.
Exaurido militar e financeiramente, ele optou por abandonar suas aspirações no Ocidente, retornando ao Épiro. Todas as suas conquistas italianas, com exceção de Tarento, foram perdidas, enquanto a República Romana consolidava sua posição como a força dominante da região. Os romanos aproveitaram esse conflito para aprender mais sobre a força grega e se adaptar, se fortalecendo e se transformando na maior ameaça do Mediterrâneo. Mesmo assim, o espírito combativo de Pirro não estava derrotado. As campanhas no Ocidente haviam drenado seus recursos, mas ele ainda olhava para novos horizontes de conquista. Com isso, voltou seus olhos para Macedônia, governada por seu velho rival Antígono Gonatas. Reunindo um exército composto de soldados epirotas, mercenários gauleses e veteranos das campanhas italianas, Pirro marchou para Macedônia. Ele obteve uma vitória decisiva na Batalha de Aous, rapidamente conquistando grande parte do território macedônio. No entanto, a sorte de Pirro começou a virar novamente. Apesar de sua vitória inicial, Antígono conseguiu manter cidades costeiras estratégicas e aguardou pacientemente sua oportunidade de recuperar o reino. A popularidade de Pirro na Macedônia despencou quando seus mercenários gauleses, em busca de riquezas, profanaram os túmulos reais macedônios em Egas. Esse ato não só envergonhou o rei, como também alienou grande parte de seu novo domínio. Em 272 a.C., Pirro recebeu um pedido de Cleonimo, um membro da família real de Esparta, para ajudá-lo a tomar o poder em sua cidade natal. Vendo isso como uma chance de expandir sua influência no Peloponeso, Pirro marchou para Esparta. No entanto, encontrou uma resistência inesperadamente feroz. Os espartanos, determinados a proteger sua cidade, frustraram seus esforços. Durante a retirada, Pirro sofreu um golpe devastador. Seu filho mais velho, Ptolomeu, foi morto enquanto comandava a retaguarda. Mal tendo tempo para lamentar sua perda, Pirro foi atraído por uma nova oportunidade que surgiu de um conflito interno em Argos. Aceitando o convite de facções disputantes, ele tentou tomar a cidade à força, entrando furtivamente com seu exército durante a noite. No entanto, o plano rapidamente se desfez em caos. Descoberto por tropas hostis, Pirro se encontrou preso em combates nas ruas estreitas de Argos. A batalha foi confusa e brutal. Durante o confronto, enquanto lutava contra um soldado argivo, a mãe deste inimigo, observando de um telhado, jogou uma telha que atingiu Pirro. O impacto derrubou de seu cavalo, causando uma fratura grave que o incapacitou. Foi nesse momento crítico que Zópiro, um soldado macedônio, se aproximou e, hesitante, decapitou Pirro enquanto ele estava inconsciente. A morte do grande rei ecoou como o fim de uma era. Antígono Gonatas, seu rival, mostrou respeito ao antigo oponente, organizando um funeral digno de sua grandeza e enviando Heleno, o filho sobrevivente de Pirro, de volta ao Épiro. A notícia da morte de Pirro ressoou até Tarento, onde os habitantes, privados de seu último defensor, renderam-se à República Romana no mesmo ano. A figura de Pirro atravessou os séculos, moldada por seus feitos e falhas. Plutarco registra que Aníbal, o grande general cartaginês, considerava Pirro um dos maiores comandantes da história militar, mesmo reconhecendo suas limitações como estadista. Entre seus pontos fortes estavam sua habilidade estratégica incomparável e sua liderança inspiradora, mas sua falta de foco e sua dependência de mercenários comprometeram sua visão a longo prazo. Pirro também foi lembrado por uma aura quase mítica. Plínio, o Velho, menciona que o rei possuía um dedo milagroso capaz de curar doenças ao toque. Esse detalhe reforça a mística que envolveu sua figura, um líder que se destacou em tempos de desafios colossais. A expressão vitória de Pirro permanece como um testemunho de seu legado, simbolizando conquistas custosas demais para serem consideradas verdadeiras vitórias. Embora suas campanhas tenham falhado em conter a ascensão de Roma, suas batalhas, estratégias e ambições pavimentaram o caminho para debates eternos sobre a resistência ao avanço do poder hegemônico. Um guerreiro perigoso, ambicioso e cruel. Átila, o Huno, o flagelo de Deus. Átila foi o líder dos temidos Hunos, um povo misterioso que traria terror aos romanos. A história de Átila é muito complicada, as únicas fontes realmente completas foram escritas em grego e latim pelos inimigos dos Hunos. Os contemporâneos de Átila deixaram muitos testemunhos de sua vida, infelizmente apenas fragmentos permanecem.
Prisco de Pânio foi um diplomata e historiador do Império Romano do Oriente, que escreveu em grego e foi testemunha da história de Átila, como membro da embaixada de Teodósio II na corte una em 449. Prisco foi claramente influenciado pela sua posição política, mas a sua escrita é uma grande fonte sobre a vida de Átila, e ele é a única pessoa conhecida por ter registrado uma descrição física dele. Ele escreveu uma história do decadente Império Romano em 8 livros, cobrindo o período de 430 a 476. Infelizmente, sobreviveram apenas fragmentos da obra de Prisco. A investigação arqueológica descobriu alguns detalhes sobre o estilo de vida, a arte e a guerra dos hunos. Existem alguns vestígios de batalhas e cercos, mas o túmulo de Átila e a localização da sua capital ainda não foram encontrados. Os hunos eram um grupo de nômades eurasianos, surgidos do leste do Volga, que migraram ainda mais para a Europa Ocidental, e por lá, eles criaram um enorme império. Suas principais técnicas militares eram o tiro com arco montado e o lançamento de dardo. Eles estavam em processo de desenvolvimento de assentamentos antes de sua chegada à Europa Ocidental, mas os hunos eram uma sociedade de guerreiros pastoris, cuja principal forma de alimentação era a carne e o leite, produtos de seus rebanhos. A origem e a língua dos hunos têm sido objeto de debate há séculos. Segundo algumas teorias, os seus líderes pelo menos, podem ter falado uma língua turca. De acordo com a Enciclopédia dos Povos Europeus, os hunos, especialmente aqueles que migraram para o oeste, podem ter sido uma combinação de linhagens turcas, mongólicas e úgricas da Ásia Central. O pai de Átila, Mundilco, era irmão dos reis Oktar e Ruga, que reinaram conjuntamente sobre o Império Huno no início do século V. Esta forma de diarquia era comum entre os hunos, mas os historiadores não têm certeza de como ela foi imposta. A família de Átila era de uma linhagem nobre, mas é incerto se eles constituíam uma dinastia real. Até mesmo a data de nascimento de Átila é debatida. Alguns historiadores dizem que foi em 395, outros preferem uma estimativa entre a década de 390 e a primeira década do século V. Vários historiadores propuseram 406 como a data. Átila cresceu em um mundo que estava mudando rapidamente, seu povo era formado por nômades, que haviam chegado recentemente à Europa. Eles haviam cruzado o rio Volga durante a década de 370, e anexaram o território dos alanos, depois atacaram o reino gótico entre as montanhas dos Cárpatos e o Danúbio. Eram um povo muito móvel, cujos arqueiros montados adquiriram uma reputação de invencibilidade, e as tribos germânicas pareciam incapazes de enfrentá-los. Vastas populações que fugiam dos hunos, saíram da Germânia e foram para o Império Romano no oeste e no sul, e ao longo das margens do Reno e do Danúbio. Em 376, os godos cruzaram o Danúbio, inicialmente submetendo-se aos romanos, mas logo se rebelando contra o imperador Valente, a quem mataram na Batalha de Adrianópolis em 378. Um grande número de vândalos, alanos, suevos e borgonheses cruzaram o Reno e invadiram a Gália Romana em 31 de dezembro de 406, para escapar dos hunos. O Império Romano estava dividido ao meio desde 395 e era governado por 2 imperadores, com a capital ocidental em Ravenna, e a outra em Constantinopla, no Oriente. Os imperadores romanos, tanto do Oriente como do Ocidente, eram geralmente da família Teodosiana, durante a vida de Átila. Os hunos dominavam um vasto território com fronteiras incompreendidas, com um povo determinado a conquistar mais e mais. Alguns foram assimilados à nacionalidade una, enquanto muitos mantiveram suas próprias identidades e governantes, mas reconheceram a soberania do rei dos hunos. Os hunos causaram indiretamente muitos problemas aos romanos, levando várias tribos germânicas para o território romano, mas as relações entre os dois impérios eram cordiais. Os romanos usaram os hunos como mercenários contra os alemães, e até mesmo em suas guerras civis. O usurpador João conseguiu recrutar milhares de hunos para o seu exército contra Valentiniano III em 424. Foi Aécio, mais tarde patrício do Ocidente, quem administrou esta operação. Eles trocaram embaixadores e reféns, a aliança durou de 401 a 450 e permitiu aos romanos inúmeras vitórias militares. Os hunos consideravam que os romanos estavam pagando-lhes tributo, enquanto os romanos preferiam ver isso como um pagamento por serviços prestados.
Os hunos haviam se transformado numa grande potência na época em que Átila atingiu a maioridade, durante o reinado de seu tio Ruga, a tal ponto que Nestório, o patriarca de Constantinopla, percebeu a situação e disse o seguinte sobre isso: eles tornaram senhores, e, os romanos, escravos. A morte de Ruga em 434, deixou os filhos de seu irmão Mundilco, Átila e Bleda, no controle das tribos hunas. Na época da ascensão dos dois irmãos, as tribos hunas estavam negociando com os embaixadores do imperador romano oriental Teodósio II, o retorno de vários renegados que haviam se refugiado no Império Romano Oriental, possivelmente nobres hunos que discordavam da posição de liderança dos irmãos. Em 435, Átila e Bleda fizeram uma reunião com os romanos, onde conseguiram um tratado vantajoso. Os romanos aceitaram devolver os fugitivos, em duplicar o seu tributo de ouro, em abrir os seus mercados aos comerciantes hunos, e em pagar um resgate por cada romano feito prisioneiro pelos hunos. Os hunos, obviamente felizes por esse tratado, saíram do Império Romano e regressaram à planície húngara, provavelmente pensando em consolidar e fortalecer o seu império. Teodósio aproveitou esta oportunidade para fortalecer as muralhas de Constantinopla, construindo o primeiro muro marítimo da cidade, e para construir as suas defesas fronteiriças ao longo do Danúbio. Os hunos permaneceram fora da zona de influência romana durante os anos seguintes, enquanto invadiam o Império Sassânida. Eles foram derrotados na Armênia pelos sassânidas, abandonaram a invasão e voltaram as suas atenções para a Europa. Em 440, reapareceram com força nas fronteiras do Império Romano, atacando os mercadores à margem norte do Danúbio, estabelecido pelo Tratado de 435. Cruzando o Danúbio, eles devastaram cidades e fortes romanos. O avanço deles começou em Margó, onde exigiram que os romanos entregassem um bispo que havia retido uma propriedade que Átila considerava sua. Enquanto os romanos discutiam o destino do bispo, ele escapou secretamente e se entregou para os hunos, traindo a cidade e a entregando aos hunos. As forças de Átila avançavam sobre as cidades ao longo do Danúbio, e os vândalos capturaram a província romana ocidental da África e a sua capital, Cartago. A África era a província mais rica do Império Ocidental e a principal fonte de alimento para Roma. Os sassânidas invadiram a Armênia em 441. Os romanos retiraram muitas das suas legiões dos Balcãs, e enviaram para a Sicília, a fim de montar uma expedição contra os vândalos na África. Isso deixou para Átila e Bleda um caminho livre através da Ilíria até os Balcãs, que invadiram em 441. O exército huno saqueou várias cidades. Durante 442, Teodósio chamou de volta suas tropas da Sicília e ordenou uma grande emissão de novas moedas para financiar operações contra os hunos. Ele acreditava que poderia derrotar os hunos e recusou as exigências dos reis hunos. Átila respondeu com uma campanha em 443. Pela primeira vez, suas forças foram equipadas com arietes e torres de cerco rolantes, com as quais atacaram com sucesso os centros militares de Raciária e Naísso, massacrando os habitantes. Prisco disse: quando chegamos a Naísso, encontramos a cidade deserta, como se tivesse sido saqueada. Apenas alguns doentes jaziam nas igrejas. Paramos a uma curta distância do rio, em um espaço aberto, por todo o terreno adjacente à margem estava cheio de ossos de homens mortos na guerra. Avançando ao longo do rio Niava, os hunos tomaram várias cidades. Eles encontraram e destruíram um exército romano fora de Constantinopla, mas foram detidos pelas muralhas da capital oriental. Eles derrotaram um segundo exército perto de Calípolis. Teodósio, incapaz de montar uma resistência armada eficaz, admitiu a derrota, enviando um oficial para negociar os termos de paz. Os termos foram ainda mais cruéis do que o tratado anterior. O imperador concordou em entregar 6.000 libras romanas de ouro como punição por ter desobedecido os termos do tratado durante a invasão. O tributo anual foi triplicado, aumentando para 2.100 libras romanas em ouro. E o resgate para cada prisioneiro romano aumentou para 12 soldos. Os termos foram aceitos, e os hunos se retiraram para seu império. Bleda morreu após a saída dos hunos de Constantinopla, provavelmente por volta de 445. Átila então assumiria agora sozinho o título de rei dos hunos, e com isso, os romanos estariam condenados a sofrer ainda mais na mão do rei dos hunos, o flagelo de Deus.
Átila e seus hunos já haviam causado muitos estragos ao Império Romano, e agora, com a morte de Bleda, Átila ficaria ainda mais perigoso, e traria um terror que há muito tempo os romanos não viam. 447 d.C., Átila partiu novamente para o sul, rumo ao Império Romano do Oriente, através da Moésia. Na Batalha de Uto, o exército romano, sob o comando do general de origem goda, Arnegisclo, enfrentou Átila e foi derrotado. Mesmo com a vitória, o exército de Átila sofreu pesadas baixas. Os hunos então saquearam as províncias da Mésia, Macedônia e Trácia. Até mesmo a grande Constantinopla foi ameaçada. O imperador do Oriente, Teodósio II, concentrou-se em defender sua capital, organizando brigadas para fortalecer as muralhas ainda mais. Talvez por isso, Átila não atacou Constantinopla, preferindo invadir e pilhar a Grécia, de onde partiu com um imenso espólio. Calínico, em sua Vida de São Hipácio, escreveu: a nação bárbara dos hunos, que ficava na Trácia, tornou-se tão grande que mais de 100 cidades foram capturadas, e Constantinopla quase entrou em perigo, e a maioria dos homens fugiu dela. E houve tantos assassinatos e derramamentos de sangue que os mortos não puderam ser contados. Sim, pois eles levaram cativas as igrejas e mosteiros e mataram os monges e donzelas em grande número. Em 450, Átila mostrou a sua vontade de atacar o reino visigodo de Toulouse, fazendo uma aliança com o imperador Valentiniano III. Átila havia mantido boas relações com o Império Romano Ocidental, e com seu grande general, Flávio Aécio. Aécio passou um breve exílio entre os hunos em 433, e as tropas que Átila forneceu contra os godos e bagaudas ajudaram a ganhar-lhe o título honorário de mestre dos soldados no oeste. Os presentes e esforços diplomáticos de Genserico, rei dos vândalos e alanos, que se opunha e temia os visigodos, também podem ter influenciado os planos de Átila. No entanto, a irmã de Valentiniano, Honória, enviou ao rei huno um pedido de ajuda e o seu anel de noivado, para escapar do seu noivado forçado com um senador romano na primavera de 450. Honória pode não ter pretendido uma proposta de casamento, mas Átila escolheu interpretar a sua mensagem como tal. Ele aceitou, pedindo metade do Império Ocidental como dote. Quando Valentiniano descobriu o plano, apenas a influência de sua mãe, Gala Placídia, o convenceu a exilar Honória, em vez de matá-la. Ele também escreveu a Átila, negando a legitimidade da suposta proposta de casamento. Átila enviou um emissário a Ravenna para proclamar que Honória era inocente, que a proposta era legítima e que ele viria reivindicar o que era seu por direito. Essa seria uma oportunidade de ouro de Átila aumentar ainda mais seu poder, somando seu império com o poder do Ocidente. Átila interferiu na luta pela sucessão após a morte de um governante franco. Átila apoiou o filho mais velho, enquanto Aécio apoiou o mais novo. Infelizmente, a localização e a identidade destes reis não são conhecidas. Átila reuniu os seus vários vassalos e iniciou a sua marcha para o oeste. Em 451, Átila chegou à Bélgica com um exército, muito provavelmente exagerado por Jordanes, que diz que os hunos e seus aliados tinham 500.000 de homens. Historiadores modernos acreditam que os hunos teriam cerca de 100.000 homens. Em 7 de abril, Átila capturou Metz e Estrasburgo. Nicásio foi massacrado diante do altar da sua igreja em Reims. Paris foi poupada, e uma geográfica afirma que Santa Genoveva, através de suas orações, a teria salvado. Lupus, bispo de Troyes, também é acreditado por salvar sua cidade ao conhecer Átila pessoalmente. O homem que seria o grande responsável pela derrota de Átila, finalmente entraria em cena. Aécio se preparava para enfrentar Átila, reunindo tropas entre os francos, os borgonheses e os celtas. O avanço contínuo de Átila para o oeste convenceu o rei visigodo, Teodorico I, a se aliar aos romanos. Os exércitos aliados chegaram a Orléans antes de Átila, detendo e impedindo assim o avanço dos hunos. Aécio conseguiu cercar os hunos. A próxima batalha seria entre Troyes e Châlons-en-Champagne, e decidiria a guerra. Átila decidiu lutar contra os romanos nas planícies onde poderia usar sua cavalaria. Os dois exércitos enfrentaram-se na Batalha dos Campos Cataláunicos, onde a batalha é considerada uma vitória estratégica para a aliança visigótico-romana. Teodorico foi morto na luta, e Aécio não aproveitou sua vantagem totalmente. De acordo com Eduard Gibbon e Eduard Creay, ele temia as consequências de um triunfo visigótico esmagador tanto quanto de uma derrota.
Do ponto de vista de Aécio, o melhor resultado foi o que ocorreu. Teodorico morreu, Átila estava em retirada e em desordem, e os romanos tiveram o benefício de parecerem vitoriosos contra a maior ameaça em muitos anos. Átila voltaria em 452 para renovar o seu pedido de casamento com Honória, invadindo e devastando a Itália ao longo do caminho. O exército huno saqueou inúmeras cidades, com uma brutalidade sem fim. Aécio não estava em posição para oferecer a batalha, mas conseguiu retardar o avanço de Átila com apenas uma força pequena. Átila finalmente seria parado no rio Pó. Nesse momento, a doença e a fome podem ter se instalado no acampamento de Átila, dificultando assim os seus esforços de guerra e contribuindo para o fim da invasão. O imperador Valentiniano III enviou 3 embaixadores, os oficiais Genádio Avieno e Trigésio, juntamente com o bispo de Roma, Leão I, que se encontrou com Átila e obteve dele a promessa de que se retiraria da Itália e negociaria a paz com o imperador. Próspero da Aquitânia nos dá uma breve descrição desta reunião histórica, onde dá todo o crédito a Leão pela negociação bem-sucedida. Prisco relata que o medo supersticioso do destino de Alarico o fez hesitar, já que Alarico morreu logo após saquear Roma em 410. A Itália tinha sofrido uma fome terrível em 451, e as suas colheitas estavam um pouco melhor em 452. Avançar sobre Roma exigiria suprimentos que não estavam disponíveis na Itália, e tomar a cidade não teria melhorado a situação de abastecimento de Átila. Portanto, foi mais lucrativo para Átila concluir a paz e recuar para sua terra natal. Além disso, uma força romana oriental cruzou o Danúbio sob o comando de outro oficial também chamado Aécio, que havia participado do concílio de Calcedônia no ano anterior e derrotou os hunos que haviam sido deixados para trás por Átila para defender seus territórios. Átila enfrentava fortes pressões humanas e naturais para se retirar da Itália sem nunca pôr os pés ao sul do Pó. Como Idácio escreve em sua crônica Minora, os hunos, que saqueavam a Itália e também invadiram várias cidades, foram vítimas do castigo divino, sendo visitados por desastres enviados pelos céus, fome e algum tipo de doença. Além disso, foram massacrados por auxiliares enviados pelo imperador Marciano e liderados por Aécio e, ao mesmo tempo, foram esmagados em seus assentamentos. Assim esmagados, eles fizeram as pazes com os romanos. No Império Romano do Oriente, o imperador Marciano sucedeu a Teodósio II e parou de pagar tributo aos hunos. Átila foi embora da Itália para seu palácio do outro lado do Danúbio, enquanto fazia planos para atacar Constantinopla mais uma vez para recuperar o tributo. Entretanto, mesmo sem saber, o fim do conquistador Átila estava próximo. O temido líder huno morreu no início de 453. O relato de Prisco diz que Átila estava em uma festa celebrando seu último casamento, desta vez com a bela e jovem Ildico, de nome gótico. No meio da festa, porém, ele sofreu forte sangramento e morreu. Ele pode ter tido uma hemorragia nasal e sufocado até a morte. Ou ele pode ter sucumbido a uma hemorragia interna, possivelmente devido à ruptura de varizes esofágicas. Varizes esofágicas são veias dilatadas que se formam na parte inferior do esôfago, muitas vezes causadas por anos de consumo excessivo de álcool. São frágeis e podem romper-se facilmente, levando à morte por hemorragia. Outro relato de sua morte foi registrado pela primeira vez 80 anos após os acontecimentos, pelo cronista romano, Conde Marcelino. Ele diz que Átila, rei dos hunos e devastador das províncias da Europa, foi perfurado pela mão e pela lâmina de sua esposa. Um analista moderno sugere que ele foi assassinado, mas a maioria rejeita esses relatos como nada mais do que boatos, preferindo em vez disso o relato dado pelo contemporâneo de Átila, Prisco, recontado no século VI por Jordanes. No dia seguinte, passada grande parte da manhã, os criados reais suspeitaram de algum mal e, depois de grande alvoroço, arrombaram as portas. Lá encontraram Átila morto, consumado por uma efusão de sangue, sem nenhum ferimento, e a menina com o rosto abatido chorando sob o véu. Então, como é costume daquela raça, eles arrancaram os cabelos de suas cabeças e fizeram seus rostos horríveis com feridas profundas, para que o renomado guerreiro pudesse ser pranteado, não por lamentos e lágrimas efeminados, mas pelo sangue dos homens. Além disso, algo maravilhoso aconteceu em relação à morte de Átila.
pois, num sonho, algum deus ficou ao lado de Marciano, imperador do Oriente, enquanto ele estava inquieto com seu feroz inimigo, e mostrou-lhe o arco de Átila quebrado naquela mesma noite, como se para insinuar que a raça dos hunos devia muito para essa arma. Seu corpo foi levado ao meio de uma planície e colocado em uma tenda de seda como um espetáculo para a admiração dos homens. Os melhores cavaleiros de toda a tribo dos hunos andavam em círculos, à maneira dos jogos de circo, no local para onde ele havia sido levado e contavam seus feitos em uma canção fúnebre, dizendo: o chefe do Hunos, o rei Átila, nascido de seu pai Mundilco, senhor das tribos mais corajosas, único possuidor dos reinos Cita e Alemão, poderes antes desconhecidos, capturou cidades e aterrorizou ambos os impérios do mundo romano, e, apaziguado por suas orações, prestou tributo anual a salvar o resto da pilhagem. E quando ele realizou tudo isso pelo favor da fortuna, ele caiu, não por ferimento do inimigo, nem pela traição de amigos, mas no meio de sua nação em paz, feliz em sua alegria e sem sensação de dor. Quem pode classificar isso como morte, quando ninguém acredita que isso exige vingança? Os hunos lamentaram e celebraram a morte de seu grande líder. Então, no meio da noite, enterraram seu corpo na terra. Eles amarraram seus caixões, o primeiro com ouro, o segundo com prata, e o terceiro com a força do ferro, mostrando por tais meios que essas três coisas convinham ao mais poderoso dos reis. Ferro porque subjugou as nações, ouro e prata porque recebeu as honras de ambos os impérios. Eles também acrescentaram as armas dos inimigos vencidos na luta, adornos de raro valor, brilhando com diversas pedras preciosas, e ornamentos de todos os tipos pelos quais o estado principesco é mantido. E para que tantas riquezas pudessem ser ocultadas da curiosidade humana, eles mataram os designados para o trabalho, um pagamento terrível pelo seu trabalho, e assim a morte súbita foi o destino daqueles que o enterraram, bem como daquele que foi enterrado. Os filhos de Átila, em sua ânsia precipitada de governar todos, destruíram seu império. Eles clamavam que as nações deveriam ser divididas igualmente entre eles, e que os reis guerreiros com seus povos deveriam ser distribuídos a eles por sorteio, como uma propriedade familiar. Uma aliança germânica se revoltou e lutou com os hunos na Batalha de Nedal, em 455 d.C. O filho mais velho de Átila, Elaco, foi morto naquela batalha. Os filhos de Átila conseguiram enfraquecer cada vez mais o império de seu pai, e logo chegaria um momento em que os hunos praticamente desapareceriam da história. Não existe nenhum relato confiável sobre a aparição de Átila, mas há uma fonte de segunda mão fornecida por Jordanes, que cita uma descrição dada por Prisco. Ele foi um homem nascido no mundo para abalar as nações, o flagelo de todas as terras, que de alguma forma aterrorizou toda a humanidade pelos terríveis rumores espalhados no exterior a seu respeito. Ele era arrogante em seu andar, revirando os olhos de um lado para outro, de modo que o poder de seu espírito orgulhoso aparecia no movimento de seu corpo. Ele era de fato um amante da guerra, mas contido na ação, poderoso nos conselhos, gracioso com os suplicantes e tolerante com aqueles que uma vez foram recebidos sob sua proteção. Baixa estatura, peito largo e cabeça grande, seus olhos eram pequenos, sua barba rala e salpicada de cinza, e ele tinha nariz achatado e pele morena, evidenciando sua origem. O fim rápido de Átila foi sem dúvidas um alívio para os imperadores romanos, que viram a ascensão de Átila ser um grande incômodo para o império. Átila é conhecido como o flagelo de Deus, um homem que muitos acreditavam que foi enviado como o castigo de Deus. Muitas lendas cercam a vida de Átila, o que não resta dúvidas é que ele foi um grande guerreiro, um excelente líder militar, que soube se aproveitar de um mundo que estava mudando rapidamente, e conseguiu derrotar e conquistar muitos inimigos. O líder huno foi um dos homens mais conhecidos da antiguidade, assim como Júlio César, Ciro, o Grande, e Alexandre, o Grande. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.